Não tirem mais pele da minha filha, um pedido desesperado de uma mãe no... Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Doutor Gustavo, por que ela não chora alto como os outros bebês? Lúcia exclamou, com a voz trêmula ao olhar Amália deitada na incubadora. Ao lado, Fernando, seu marido, franziu a testa, com os olhos fixos nas minúsculas mãos da criança. Lúcia, acalme-se. A saúde geral da bebê está relativamente estável, respondeu o médico, com uma expressão de estranheza no olhar. Ele segurou levemente a mãozinha de Amália e se virou para a enfermeira Marina. Preste atenção, a mão da bebê e não tem impressões digitais. Isso é realmente raro. A enfermeira Marina assentiu, lançando um olhar discreto para Fernando. Nunca vi um caso assim, disse em voz baixa. O senhor quer notificar o Hospital Central? O doutor Gustavo balançou a cabeça. Vamos continuar observando. Mas temo que não só o Hospital Central, como toda a comunidade médica vai se interessar por isso. Ao ouvir aquilo, Lúcia começou a chorar. Ela sussurrou, o doutor, minha filha, e ela vai crescer normalmente? Fernando não disse nada, apenas permaneceu em silêncio. Por fim, falou com voz fria e com uma diferença dessas. O que será que as pessoas vão pensar? 3 dias depois, Amália teve alta do hospital. Lúcia levou a filha para a casinha simples nos arredores da cidade de Paraty. Ela tentava acalmar Amália durante as noites em que a menina chorava sem parar. No início, Fernando ainda ajudava, mas sempre que via as mãos de Amália, sua expressão se fechava. Numa noite, enquanto Lúcia trocava a fralda da filha, Fernando entrou com o rosto carregado. Estou ouvindo rumores por toda a cidade, disse com irritação. Estão espalhando que nossa filha é uma criança amaldiçoada, que nasceu sem marcas nas mãos. É tão estranho que todo mundo está assustado. Lúcia abraçou Amália junto ao peito, com tristeza. O que você quer que eu faça? Que eu corte as mãos da minha filha. Você acha que isso me deixa feliz? Fernando respirava com dificuldade. Ninguém falou em cortar as mãos, mas estou cansado de ouvir cochichos o dia todo. Minha mãe até ligou dizendo que temos que levar a Amália ao padre. Levar a bebê à igreja para provar o quê? Lúcia protestou. Ela é só um recém-nascido, precisa de amor, não de rituais contra o mal. Fernando bateu a mão na mesa e chega. Não quero discutir. Amanhã vamos ver o padre. Pelo menos assim o povo vai saber que ela não é coisa do demônio. Na manhã seguinte, Lúcia estava sentada na igreja, com o coração apertado. Amália dormia em seus braços, serena, mas era o centro de olhares curiosos. O padre Antônio olhou para as mãos de Amália e lançou a Lúcia um olhar compassivo. Você já consultou um médico? Lúcia assentiu, respondendo cansada, sim, padre. Disseram que ela tem a dermatoglifia, é uma condição raríssima. O padre Antônio suspirou, as doenças são vontade de Deus. Talvez ele queira testar a sua família. Tenha fé. Fernando se adiantou, padre, o senhor pode batizá-la, para acalmar o povo? O padre assentiu, mas ao redor ainda havia cochichos. Uma mulher chamada Sônia, que estava por perto, disse com desdém, que coisa estranha, nunca ouvi falar de alguém sem marcas nas mãos. Essa família deve ter alguma maldição. Alguns balançaram a cabeça e murmuraram, de melhor manter distância. Lúcia abraçou Amália, com lágrimas escorrendo silenciosamente. O padre realizou o batismo, mas ninguém aplaudiu nem parabenizou. O ambiente era de frieza. O tempo passou, Amália cresceu aos poucos. Aos 3 anos, já sorria e chamava a mamãe ou com voz doce. Lúcia se enchia de felicidade sempre que a filha sorria. Mas a maioria dos moradores da cidade olhava para Amália com receio. Numa manhã, Lúcia levou Amália até o armazém da Dona Rosa. A menina apontou alegre para alguns doces. Dona Rosa olhou para a mãozinha da menina, empalideceu e rapidamente colocou os doces numa sacola para Lúcia, com a voz trêmula, leva e não precisa pagar. Dona Rosa, o que foi? Lúcia perguntou sem entender. Dona Rosa forçou um sorriso, viu, e só queria ajudar.
As vendas não estão boas, mas, e leva. Amália sussurrou, mamãe, quero me despedir. A menina acenou com a mão, mas Dona Rosa recuou como se tivesse medo de ser tocada. Lúcia suspirou e virou-se para ir embora. Ao chegar à idade pré-escolar, Amália foi matriculada na turma da professora Rebeca. Já no primeiro dia, algumas crianças cochicharam, olha a menina estranha, cuidado que ela pode trazer azar. Amália não entendia, só sentia os olhares de desprezo e a distância entre ela e os outros. Na hora do almoço, procurou um lugar para sentar. Quando se aproximou, um menino chamado Miguel puxou seus cadernos e disse com desdém, vai embora daqui. A professora Rebeca veio tentar contornar, vá Amália, senta ali naquele canto, está ocupado aqui. Mas ela não explicou nada nem defendeu Amália. Bastou aquela frase fria para deixar a menina isolada no meio da sala. No dia seguinte, Lúcia deixou Amália na escola, mas ficou escondida observando pela janela. Viu a filha com um caderninho na mão, indo timidamente até a mesa de desenho. Um grupo de crianças riu alto, ela não tem marcas nas mãos, como vai colorir? Depois correram, deixando Amália sozinha. Lúcia chorou em silêncio. Fernando apenas suspirava, sem ir à escola. Ele murmurava, eu avisei, essa menina sempre será rejeitada. Numa tarde, Amália desenhava um passarinho. Estava concentrada e não percebeu que algumas crianças se aproximavam. O menino Paulo veio e empurrou Amália, arrancando o papel, olha aqui, a menina esquisita desenhou um pássaro do mal. Amália gritou assustada, devolve pra mim. Paulo gargalhou, jogou fora o lápis de cor e pisoteou o desenho. Outros riram junto, ninguém teve compaixão. A professora Rebeca entrou na sala e viu a confusão. Mas em vez de repreender Paulo, apenas disse, vá Amália, você precisa cuidar melhor das suas coisas. Amália ficou imóvel, com lágrimas caindo. Mas o Paulo. A professora Rebeca balançou a cabeça e acabou a aula, vá para casa. Naquela noite, Lúcia viu a filha abatida e perguntou, aconteceu algo na escola? Amália apertou os lábios, lembrando das risadas maldosas. Por fim, explodiu em lágrimas, quero parar de ir para a escola. Eles não deixam eu brincar, e a professora não me protege. Lúcia abraçou a filha com pesar, mas ainda tentou animá-la, seja forte, filha. Eu vou conversar com a professora. Fernando ouviu e deu uma risada fria, de reclamar do quê? Ele só tem medo de uma criança esquisita. Lúcia se virou indignada, você pode parar de dizer essas coisas horríveis para sua filha? Amália precisa de nós. Fernando zombou, se precisa, que aprenda a se adaptar. A vida não é um mar de rosas. No dia seguinte, Lúcia foi à escola procurar a professora Rebeca, gostaria que a senhora prestasse mais atenção. As crianças estão zombando muito da minha filha. A professora deu de ombros, com voz indiferente, a senhora sabe como são as crianças. Amália, e é um pouco diferente, isso causa curiosidade. Eu não posso interferir muito. Lúcia se conteve, a senhora é professora. Por que não ensina respeito? Elas são muito pequenas para entender, respondeu Rebeca, sem interesse, e se afastou. E assim, Amália continuou sendo excluída. O apelido ou menina esquisita ou se espalhou. No recreio, ela ficava sozinha num canto, evitando contato para não ser rejeitada. Um dia, sumiu dinheiro na sala. Houve alvoroço. A professora Rebeca perguntou, alguém viu o dinheiro da Miriam? As crianças viraram-se para Amália e gritaram, foi a menina sem marcas nas mãos, só pode ter sido ela. Amália tremia, e não, eu não peguei. Por que estão dizendo isso? A professora franziu a testa, não acusou diretamente, mas demonstrou desconfiança, Amália, você viu a nota em algum lugar? Com os olhos cheios de lágrimas, ela balançou a cabeça. Ninguém acreditou. Durante todo o dia, os olhares sobre ela eram de acusação. A vergonha e o medo passaram a persegui-la. À noite, Lúcia viu a filha sentada num canto, com o olhar perdido. Pegou suas mãos e acariciou, você não fez nada de errado. A mamãe acredita em você.
Amália encostou a cabeça no ombro da mãe e eu queria ser igual aos outros, ter impressões digitais, ter amigos, ser feliz. Fernando se aproximou e gritou, chega de chorar. De quem é a culpa? Ou você acha que não ser normal não traz consequências? Lúcia se virou, Fernando, você sabe que nossa filha precisa de amor. Por que sempre a machuca com palavras? Fernando respondeu com raiva, e não tenho obrigação de consolar uma filha considerada aberração. Já cansei de ser alvo dos olhares dos outros. Amália parou de chorar, recuando com medo. Sentiu na pele o desprezo do próprio pai. A partir dali, surgiu nela um medo que não sabia explicar. Com o tempo, os boatos não cessaram. Alguns moradores maldosos diziam, daquela casa é amaldiçoada, gerou uma criança sem alma. Sempre que Lúcia e Amália passavam pela feira, Dona Sônia lançava olhares tortos, olha lá, aquela menina. Que coisa estranha. Algumas pessoas jogavam água por cima do ombro, murmurando para afastar o mal. Mais doloroso ainda foi que quem deveria protegê-las e as abandonou. Por que papai foi embora, mamãe? Amália perguntou, com a voz trêmula. Lúcia conteve o suspiro e ele não suportou a pressão. Seu pai te via como um fardo. Amália ficou imóvel, com lágrimas nos olhos, mas eu me comportei bem, tentei estudar direitinho. Por que ele me deixou? Lúcia respondeu triste, e Fernando achava que todos os boatos eram por sua causa. Talvez ele nunca volte. No dia seguinte, Carmen a vizinha bateu à porta, Lúcia, soube que o Fernando foi embora? Você está bem? Lúcia forçou um sorriso, como eu poderia estar bem? Ele pediu o divórcio e abandonou a gente. Carmen torceu os lábios, também, aquela menina é bem estranha. Amália ouviu e sentiu uma dor aguda no peito. A notícia da separação se espalhou rápido. As pessoas comentavam, Fernando fez certo. Quem aguentaria uma filha sem digitais? Amália, encolhida num canto da casa, se perguntava, será que é tudo culpa minha? Lúcia, exausta, dizia, você não tem culpa. Seu pai não soube lidar com as fofocas. Naquela época, Lúcia perdeu o emprego de meio período porque ninguém queria azar por perto. Ela chorou, e não tenho mais dinheiro para pagar as contas. Amália segurou sua mão, deixa eu tentar ajudar. Mas em todo lugar era recusada, pois não havia como registrar carteira de trabalho. A saúde de Lúcia piorava, ela não queria mais sair de casa. Um dia, Amália voltou e encontrou a mãe sentada num canto, abraçando os joelhos, com olhar vazio. Ela murmurou, eles zombam de mim, dizem que pari um monstro, por isso fui abandonada. Amália, com os olhos marejados, respondeu, ainda temos uma outra, mãe. A Dona Maria apareceu exigindo o pagamento do aluguel, com a voz ríspida, seu marido te largou, como você vai pagar? Eu não vou esperar mais. Lúcia abaixou a cabeça, por favor, só mais um pouco de tempo. Maria ergueu o queixo com desdém, isto aqui não é instituição de caridade. Acha que alguém quer abrigar essa menina esquisita? Amália, apavorada, apenas conseguia abraçar a mãe. Quando cortaram a água por falta de pagamento, Amália teve que ir ao poço público. Dona Leonor suspirou, é um sofrimento, mesmo. Amália mordeu os lábios, segurando as lágrimas. Ao voltar para casa, Lúcia, exausta, murmurou, se não fosse por você e talvez Fernando tivesse ficado. Amália ficou arrasada, com medo de que a mãe tivesse pensamentos ruins. Certa vez, Amália flagrou a mãe segurando uma cartela de remédios para dormir. Ela arrancou da mão da mãe, chorando, mãe, eu só tenho você. Lúcia soluçou, estou cansada, cercada por desprezo por todos os lados. Naquela noite, Amália não conseguia dormir, temendo acordar e não encontrar mais a mãe. A sensação de que a família estava desmoronando pesava sobre sua alma frágil. De repente, Fernando apareceu, com a voz fria, ouvi dizer que você está para morrer? Vim conferir. Lúcia riu amargamente, você se importa, é isso? Fernando respondeu, precisa de dinheiro? Joguei um cheque aí, se quiser. Amália ficou com os olhos marejados, pai.
Ele retrucou áspero: não me chame assim. Você é a causa de tudo. Só quero me livrar disso. Lúcia jogou o cheque no chão. Para que pegar o seu dinheiro, se você nos rejeitou? Fernando deu um sorriso irônico: faça como quiser. E foi embora. Amália caiu de joelhos, vendo a mãe mais arrasada do que nunca. Lúcia murmurava: o erro foi ter dado à luz. Um a um, os móveis foram vendidos para pagar dívidas. A casa ficou vazia e escura. Amália tentou consolar: mãe, não fique triste, eu estou aqui. Lúcia murmurou, sem esperança, de estar aqui, e para quê? Ninguém quer ajudar. Eu só quero acabar com tudo. Amália, com a garganta travada, apertou forte a mão da mãe, com medo que ela afundasse ainda mais na depressão. Dona Bárbara, uma amiga antiga, veio tentar convencer Lúcia a buscar ajuda psicológica. Lúcia negou com a cabeça: sem dinheiro, e ainda com essa menina. Bárbara suspirou: a criança não tem culpa. Não ponha toda a carga nela. Lúcia se deixou cair no chão: já perdi o juízo. Amália abraçou a mãe, suplicando a Bárbara: ajude minha mãe, por favor. Mas todos pareciam receosos demais. Menos de um mês depois, Maria bateu à porta novamente: quero o restante do aluguel. Lúcia abaixou a cabeça, falando com dificuldade: ainda não conseguimos juntar. Maria gritou: então sumam daqui. Amália começou a chorar: por favor, não temos para onde ir. Maria zombou: não abrigo gente amaldiçoada. Vão embora enquanto podem. Naquela noite, Lúcia sussurrou: não consigo mais aguentar. Amália tentou consolar: mãe, pense em mim. Lúcia chorou: você sofreu tanto. Teu pai foi embora, a sociedade nos despreza, agora estamos perdendo até o teto. Amália enxugou as lágrimas, ainda segurando firme a mão da mãe: vamos resistir juntas. Na manhã seguinte, cortaram a luz. No escuro, Lúcia olhou para o quarto vazio, com os cabelos desgrenhados: isto aqui é o inferno. Amália acendeu uma velha vela, as lágrimas escorrendo: mãe, não me abandone. Lúcia caiu de joelhos: e nem sei mais por que ainda vivo. Assim, as duas foram sobrevivendo até o dia em que Maria exigiu o imóvel de volta. Amália arrumou algumas poucas coisas, e Lúcia, em choque, murmurou: vir para onde? Ninguém vai nos receber. Amália respondeu com firmeza: mãe, vamos sair desta cidade e procurar outro lugar. Lúcia riu com amargura: você não tem digitais, eu estou exausta. Mesmo desesperadas, não tiveram escolha. As duas puxaram um velho carrinho, sob os olhares de desprezo. Carmen espiava por detrás da porta: foram embora, já era a hora. No fim da rua, sussurros zombeteiros ecoavam. Amália apertou a mão da mãe: ainda temos uma outra, mãe. Lúcia assentiu com cansaço, seguindo a filha, deixando para trás o lar despedaçado. Desde então, a fissura na família se aprofundou, deixando um abismo entre Amália e o pai. Lúcia afundava cada vez mais na depressão. As duas caminhavam na dor, sem saber onde o futuro as levaria. Deixaram para trás rostos indiferentes, um lugar onde o amor se esgotou, enfrentando o amanhã com escuridão. Amália, você quer mesmo se inscrever nesta escola pública? Lúcia perguntou em voz baixa. Ainda debilitada, estava encostada na cadeira num cantinho do quarto alugado e decadente. Depois de deixar Paraty, mãe e filha passaram por vários lugares até pararem em uma cidade da região de Ouro Preto, alugando um quartinho velho. Sim, mãe, respondeu Amália, segurando o aviso de vagas para o ensino médio. Quero continuar estudando. Na manhã seguinte, Amália foi ao setor de matrículas, ficando na fila junto com outros alunos. Sentia-se apreensiva ao ver o aviso que exigia registro de impressão digital para a confecção do cartão eletrônico de estudante. Lá vem problema de novo, murmurou. Quando chegou sua vez, a funcionária chamada Beatriz perguntou: você trouxe os documentos? Amália entregou os papéis: acabei de me mudar de outra cidade. Aqui está o boletim. E sobre a digital, eu não tenho. Beatriz franziu a testa: o quê?
Amália respirou fundo. Tenho a dermatoglifia, uma síndrome rara que impede a formação das impressões digitais. O ambiente ficou em silêncio. Alguns alunos atrás olharam com curiosidade. Beatriz piscou. Bom, vou ter que avisar a direção. Nunca vi isso antes. Amália assentiu, sentindo um calafrio. Já imaginava a reação de sempre, desconfiança e desconforto. À tarde, foi chamada para conversar com o diretor Moreira. Ele olhou a papelada e perguntou: Amália, você tem algum documento de identidade? Tenho, sim. Mas está com uma marca especial porque não conseguiram registrar os dados biométricos. O diretor Moreira coçou o queixo. É um caso realmente raro. Bom, vamos aceitar você por enquanto, mas vamos precisar adaptar os sistemas que usam digitais. Amália suspirou aliviada e agradeceu sem parar. Foi a primeira vez que sentiu um pouco de empatia da parte de uma escola. Ao contar para Lúcia, ela sorriu fracamente. Só espero que ninguém te incomode. Amália apertou a mão da mãe e vou tentar não chamar atenção. No primeiro dia de aula, Amália sentou-se na terceira fileira. Ao redor, alunos conversavam animados. O professor, Heitor, apresentou: temos uma nova aluna, Amália. Espero que a recebam bem. Alguns colegas acenaram com a cabeça. A menina Amália de antes ficou para trás. Agora ela tinha esperança de deixar o passado. Mas já no dia seguinte, no recreio, um grupo da frente comentou curioso: é verdade que você não tem digitais? Amália franziu a testa, tentando manter a calma. Sim, nasci com uma doença rara. Uma garota chamada Rosa arregalou os olhos. Então, e você pode cometer crimes e ninguém vai descobrir? Todos riram alto. Amália entendeu bem aquele tipo de provocação. Suspirou: só quero estudar. Não criem histórias. Os boatos se espalharam rápido. Alguns diziam: daquela menina parece uma espiã. Outros cochichavam: vai ver, é uma criminosa foragida. Amália ouvia tudo, doía, mas não reagia, tinha medo de chamar atenção demais. Em casa, forçava um sorriso para não preocupar a mãe. Mas Lúcia percebeu e insistiu: como está sendo na escola nova? Amália hesitou: está mais ou menos. Estou tentando me adaptar. Lúcia não insistiu, apenas acariciou o ombro da filha e suspirou. Sabia que, com uma condição tão rara, seria difícil sua filha respirar em paz ou em qualquer lugar. Depois de algumas semanas, Amália quis procurar um trabalho de fim de semana para ajudar com o aluguel. Viu uma plaquinha num café chamado Flor e Café, contratando garçons. Entrou decidida e falou com o dono: Sérgio, quero muito trabalhar aqui. Sérgio perguntou: quantos anos você tem? Tenho 15, estou cursando o ensino médio. Sérgio assentiu: precisamos de alguém para servir. Pode preencher este formulário. Amália pegou a caneta com as mãos trêmulas, preencheu o nome Amália, mas ao chegar na parte das digitais, deixou em branco. Anotou: não possui. Sérgio franziu a testa: é brincadeira? Amália balançou a cabeça e explicou sua condição. Sérgio pareceu desconfortável, guardou os papéis: vou ver direitinho, qualquer coisa te aviso. Passou uma semana e Amália não recebeu nenhuma resposta. Depois, o dono do café começou a evitá-la, sem dizer nada. Ela já imaginava que ninguém queria contratar uma funcionária ou sem digitais, com medo de problemas legais. Sentiu o coração murchar. Mais uma porta fechada. Na escola, quando souberam que ela não conseguiu emprego, alguns debocharam: quem vai contratar? Nem digital ela tem. Vai que dá um golpe? As palavras foram como murros no peito. Amália se calou, virou o rosto. Na aula, perdeu a concentração, as notas começaram a cair. Pouco depois, adoeceu por causa do estresse, com febre alta. Lúcia a levou correndo ao posto de saúde. Na recepção, perguntaram: tem cartão do SUS? Amália mostrou o antigo, com a anotação "o caso especial" ou no lugar da digital. Os funcionários bufaram, demoraram para cadastrar. Que transtorno, murmuraram. Mesmo doente, Amália ainda teve que ouvir aquelas maldades. Quando melhorou,
voltou à escola. Alguns colegas a olhavam como se ela fosse um ser estranho. Rosa comentou: aposto que ela só inventou a doença para não vir. Um menino completou: e ninguém normal nasce sem digitais. As carteiras ao redor de Amália ficaram vazias. Ela já se acostumara com o isolamento, mas isso corroía sua força por dentro. Amália, ainda quer ir à escola? Lúcia perguntou em voz baixa. O quartinho alugado era escuro e pobre, refletindo o cansaço das duas. Amália virou de costas, a voz embargada: não sei. Lá, todos me tratam como aberração. Estou exausta. Lúcia conteve o choro: e não desista, filha. Tenho medo que você entre em depressão. Amália sorriu tristemente: e ninguém me quer por perto, só porque não tenho digitais. Nem um aperto de mão me oferecem. Às vezes me pergunto: por que nasci, se ninguém me aceita? Lúcia chorou: e me sinto culpada. Queria ter forças para te levar a um lugar onde te respeitem. Amália apenas balançou a cabeça, sorrindo com tristeza. Depois disso, começou a se dedicar mais à leitura de biologia. Lúcia perguntou: você gosta de estudar isso, né? Amália respondeu: quero entender meu corpo. Quem sabe descubro um jeito de viver melhor. No dia da ciência, Amália ficou empolgada, esperando apresentar um trabalho sobre a pele humana. Helena apoiou, mas Gabriela foi contra: ela é esquisita. Quem vai querer ver ela falando? Amália ficou desolada: eu só queria compartilhar o que sei. Gabriela bufou: se os visitantes a verem, vão fugir. Durante a feira, o evento estava animado. Amália ficou num canto, observando os colegas felizes. Sou invisível, pensou. À noite, Lúcia consolou: e não deixe que eles apaguem tua paixão. Se você ama a ciência, por que não escreve um artigo e manda para uma revista juvenil? Amália se espantou: será que alguém leria algo de uma garota sem digitais? Lúcia insistiu: se você tentar, talvez alguém te escute. Ela segurou a mão da filha: se você tiver fé, vai conseguir superar. Não pense que você é inútil. Amália assentiu em silêncio, embora o coração ainda apertasse. Lúcia, eu li o artigo da sua filha no jornal infantil. Um homem desconhecido estava parado em frente ao quarto alugado, mãos nos bolsos, postura imponente. Naquele fim de tarde, Amália voltava exausta da escola, enquanto Lúcia limpava o canto da cozinha. Lúcia ergueu o olhar: quem é o senhor? Desculpe, mas não temos nada à venda. Ela apertou a maçaneta, desconfiada. O homem sorriu e estendeu um cartão de visitas: Marcelo Goulart, doutor em Biologia de São Paulo. Tomei conhecimento por acaso do caso raro da jovem Amália. Lá dentro, Amália ouviu e apareceu timidamente: mãe, quem é? Lúcia empurrou a filha para trás e ele disse que é cientista. Marcelo sorriu cordialmente: olá, Amália. Posso entrar? Lúcia hesitou e disse baixinho à filha: acho que devemos ouvir o que ele tem a dizer. Amália, curiosa, assentiu. No quarto apertado, Marcelo observou o ambiente: vocês vivem assim, em condições tão precárias? Que triste. Ouvi dizer que Lúcia trabalha numa fábrica de costura e que Amália enfrenta muitos obstáculos por não ter digitais. Lúcia suspirou: é verdade. O senhor disse que é doutor em biologia? Marcelo assentiu com firmeza: especialista em pele humana, colaboro com vários centros de pesquisa. O caso da Amália é extremamente incomum. Li o artigo dela no jornal e rastreei este endereço. Amália se espantou: mas aquele texto só falava sobre diferenças no corpo humano. Como o senhor nos encontrou? Marcelo deu de ombros: e a biologia tem sua própria rede. Foi fácil descobrir. Além disso, casos raros como o seu despertam muito interesse científico. Lúcia apertou a mão da filha: e mais, por que o senhor veio até aqui? Marcelo sorriu gentilmente: quero ajudar Amália. Tenho alguns métodos avançados que podem estimular a formação de impressões digitais ou, ao menos, criar uma camada epidérmica que facilite sua integração. É um projeto científico inovador. Amália arregalou os olhos: criar impressões digitais?
Isso é possível? Marcelo assentiu, e não posso prometer com certeza, mas a chance de sucesso é razoável. Pense, se você tivesse digitais, sua vida seria bem diferente. Lúcia demonstrou inquietação, mas os médicos sempre disseram que isso não tem cura. Que é congênito. Marcelo sorriu, e essa é uma visão ultrapassada. As pesquisas mais recentes mostram que é viável. Então, olhou para Amália, você quer mudar seu destino? Se aceitar colaborar, será tudo gratuito. Só preciso dos dados do seu caso. Amália tremia, o senhor disse, de graça. Marcelo fez um gesto com a mão, tenho muitos financiadores. Seu caso é de valor inestimável para a biologia, então você será totalmente subsidiada. Lúcia ainda desconfiava, por que o senhor seria tão generoso conosco? Marcelo soltou uma risada, Dona Lúcia, o que eu ganharia mentindo para a senhora? Sou apaixonado pela ciência. Se der certo, posso ganhar ainda mais reconhecimento. E vocês ganham porque Amália terá um novo futuro. Lúcia se emocionou, faz tantos anos que ninguém falou em solução. Parece um sonho. Mas o senhor tem certeza? Marcelo respondeu com confiança, e já tratei casos de ausência parcial de pele. A Amália só não tem digitais é mais simples. Amália perguntou baixinho, viu o que eu teria que fazer. Marcelo respondeu, você viria comigo até o laboratório nos arredores de São Paulo. No começo, passaria por alguns procedimentos. Claro, seria necessário assinar um contrato de pesquisa, exigido pela fundação que financia. Ao ouvir o laboratório, Lúcia se assustou, vi os estudos da minha filha. Como fica a escola? Marcelo sorriu, ela pode estudar em casa com câmera ao vivo. Ou, se quiser, a senhora pode ficar com ela. Temos alojamentos no centro. Mas o local é um pouco isolado, por ser técnico. Amália pensava, com o coração acelerado. Se for possível mesmo criar digitais, todos os meus sonhos podem se realizar. Ela olhou para a mãe com olhos suplicantes. Lúcia, diante da vida apertada e da exclusão sofrida pela filha, começou a vacilar. Por fim, Lúcia arriscou, o doutor Marcelo, precisamos de um tempo para pensar. Marcelo foi cortês, claro. Mas não demorem muito, meu fundo de pesquisa é limitado. Espero resposta em breve. Ele se levantou e estendeu a mão, este é meu contato. Reflitam bem. Darei o meu melhor. Depois que Marcelo saiu, Amália virou-se para a mãe, mãe, será que ele está falando a verdade? E se for um golpe? Lúcia falou com angústia, e não sei. Mas se for uma chance? Amália segurou o braço da mãe, com a voz trêmula, estou tão cansada. Se for curada, terei digitais como todo mundo. A senhora acredita? Lúcia olhou para a filha, e toda a dor dos anos passados veio à tona, quero acreditar. Mesmo com riscos, quero que você tente. Dias depois, Lúcia começou a perguntar para conhecidos, alguém já ouviu falar no Dr. Marcelo Goulart? As respostas foram vagas, parece que é famoso em São Paulo, vive aparecendo em revistas científicas. Amália procurou na internet e encontrou artigos, fotos dele em laboratórios modernos. Isso a deixou ainda mais confiante. Numa tarde, Lúcia segurou o telefone com as mãos trêmulas, Amália, e se eu ligar para ele? Já não tenho mais como pagar o aluguel, e você está sem saída. Talvez seja a hora de arriscar. Amália assentiu, também penso assim. Se for fraude, eu volto. Mas vai que... Lúcia discou, falando hesitante, sim, doutor Marcelo, eu aceito. Gostaria de saber mais detalhes. A voz de Marcelo do outro lado era firme, excelente. Amanhã enviarei alguém para buscá-las. Lúcia se surpreendeu, tão rápido. Marcelo riu, é para aproveitar. Estou no meio de um projeto. Naquela noite, Amália arrumou algumas roupas, entre nervosa e animada, se funcionar, serei reconhecida. Não serei mais uma menina invisível. Lúcia a abraçou, filha, seja cuidadosa. Amália respondeu, sim, mamãe.
Pode deixar. Pela manhã, um carro preto reluzente parou em frente à pensão. O motorista buzinou. Amália se espantou ao ver que Marcelo estava no banco de trás. Ele sorriu, bom dia. Entrem, por favor. Viajaremos cerca de 4 horas até a região metropolitana de São Paulo. Lúcia abaixou a cabeça e sim, vou pegar as malas. Durante o trajeto, Marcelo explicou: o laboratório é bem equipado, mas fica no subsolo, para preservar segredos tecnológicos. Amália será bem cuidada, e não terá custo algum. Lúcia perguntou aflita: eu posso ficar com ela? Marcelo assentiu: claro, terá um quarto só para a senhora. Só pedimos que assine um termo de confidencialidade. O carro percorreu longos trechos. Amália observava a paisagem, com o coração acelerado, e minha vida está prestes a mudar. Marcelo, de tempos em tempos, olhava pelo retrovisor e via o brilho nos olhos da menina. Sorria discretamente, com um ar enigmático. Ao chegarem, um portão de ferro pesado se abriu, revelando um complexo de paredes de concreto. Acima, uma placa dizia: Centro de Biologia Aplicada. Marcelo desceu do carro e os seguranças o cumprimentaram com respeito. Amália sussurrou: é tão grande. Isso é mesmo um laboratório? Marcelo sorriu: sim, é muito moderno. Percorreram corredores iluminados por luzes neon, paredes brancas e frias. Havia portas metálicas com avisos de o restrito. Lúcia sentiu um calafrio. Marcelo abriu uma das portas com um sorriso: este é o quarto de vocês. Podemos chamar de dormitório. Dentro, havia 2 camas de solteiro, um armário de ferro e alguns itens básicos. Lúcia comentou: é um pouco severo. Marcelo riu: é um centro de pesquisa, não um hotel. Espero que compreendam. Com cooperação, logo veremos resultados. Depois de se instalarem, Marcelo as levou ao escritório para assinatura do contrato. Ele apresentou uma pilha de documentos: este é o termo de participação no experimento. Principais pontos: Amália fornecerá dados biológicos voluntariamente. Tudo é confidencial. Ela também concorda com os procedimentos. Lúcia leu com dificuldade, mas as palavras eram complexas demais. Sentiu-se tonta. Amália perguntou curiosa: basta eu assinar aqui? Marcelo assentiu: sim. Em seguida, faremos exames para estimular as células da pele. Se funcionar, criaremos digitais artificiais. Amália, empolgada: eu vou assinar. Lúcia perguntou em voz baixa: é perigoso? Marcelo fez um gesto tranquilo: temos uma equipe profissional. Amália só precisa aguentar um pouco. Vai doer, mas nada grave. Amália engoliu em seco e assinou. Lúcia também assinou como responsável legal. Marcelo sorriu: parabéns, agora somos parceiros. Naquela noite, Amália dormiu no dormitório, cheia de esperança. Lúcia ainda aflita: tem certeza, filha? Amália assentiu: tudo aconteceu como ele disse. Acredito que ele seja do bem. Lúcia forçou um sorriso: também espero. No dia seguinte, Marcelo mandou chamar Amália para os exames. Uma técnica chamada Paula coletou sangue, fotografou a pele e examinou célula por célula. Amália fez careta com tantas agulhas. Paula, indiferente: ainda vamos coletar mais amostras de pele. Amália estremeceu, sentindo ardência, mas Marcelo a encorajou: força, menina. Estamos em busca de um grande objetivo. Nos 3 dias seguintes, Amália teve encontros constantes com médicos e técnicos. Eles escanearam todo o seu corpo, analisaram seus genes. Cada sessão a deixava exausta. Lúcia, ao ver a filha tão pálida, ficou assustada. Será que ela está se esforçando demais? Marcelo deu uma risada descontraída. Fique tranquila. Raramente os pacientes apresentam efeitos colaterais. No 4º dia, Marcelo conduziu Amália ao laboratório principal. No centro havia um aparelho envolto em vidro. Ele explicou: esta é a câmara de estimulação dérmica.
Você vai vestir um traje especial e entrar lá dentro. Vamos usar raios biológicos para ativar a epiderme. Amália, confusa, perguntou. Vai doer? Marcelo sorriu. Depende do organismo. Provavelmente não. Do lado de fora, Lúcia observava o coração disparado enquanto a filha entrava na câmara de vidro. Feixes de luz violeta atravessaram o espaço. Amália resistia, sentindo como se centenas de agulhas perfurassem sua pele. Gemeu baixo. Dói, e está ardendo muito. Marcelo girou um botão e gritou para Paula. Diminua a intensidade. Ela não está aguentando. Paula obedeceu de imediato. A luz se suavizou. Amália respirava com dificuldade, suando copiosamente. Depois da sessão, Lúcia correu para amparar a filha. Meu Deus, você está muito cansada? Amália assentiu, as pernas trêmulas. Doeu, e mais talvez traga resultado. Marcelo bateu palmas. Muito bem. Se você colaborar, mais cedo ou mais tarde, as digitais vão se formar. No dia seguinte, Marcelo exigiu que Lúcia permanecesse na sala de repouso e não participasse do experimento. Precisamos de um espaço reservado. Lúcia, descanse um pouco. Lúcia, contrariada. Eu quero acompanhar minha filha. Marcelo colocou a mão sobre o ombro dela e disse com firmeza. Confie em mim. Amália ficará bem. A partir de então, todos os dias Amália era levada para procedimentos complexos no laboratório. Saía de lá exausta, às vezes gemendo de dor por causa das queimaduras. Amália, o que está acontecendo com você? Perguntou Lúcia, em pânico. A jovem murmurou. Mãe, eles estão injetando várias substâncias. Minha pele está cheia de bolhas. Marcelo disse que é preciso persistir. Lúcia começou a chorar. Talvez devêssemos parar com isso. Amália balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo. Não, não quero desistir no meio. Vai que estamos perto de conseguir. De vez em quando, Marcelo aparecia para confortá-la. Se você superar essa fase, tudo vai melhorar. Mas se desistir, vai perder a oportunidade. Amália hesitava, olhava para a mãe e decidia aguentar em silêncio. Uma noite, Paula deixou escapar algo para Lúcia. Essa pesquisa é muito importante. O chefe Marcelo tem muitas intenções. Lúcia estremeceu. Intenções? Que tipo? Paula se assustou. Ah, não sei, sou só uma funcionária, não conheço os detalhes. Lúcia, preocupada. Amália está sofrendo. Tenho medo que algo esteja errado. Paula sussurrou. Se você está com medo, deveria impor condições. Mas Marcelo é imprevisível. Melhor não enfrentá-lo. À noite, Lúcia andava inquieta pelos corredores, querendo falar com Marcelo. Ao ver a porta do escritório entreaberta, escutou a voz dele. Essa pele invisível tem valor estratégico. Criar um modelo sem impressões digitais, os militares vão pagar muito bem. A garota Amália é a chave e temos que acelerar. Lúcia recuou, aterrorizada. Eles estão explorando minha filha? Desolada, voltou para o quarto e viu Amália deitada, sem forças. A jovem sussurrou. Mãe, minha visão está muito embaçada. Nos últimos dias, quase não enxergo. Lúcia entrou em pânico. Meu Deus, por que você não disse antes? Amália chorou. Tive medo que a senhora se preocupasse. Marcelo disse que ia passar. Lúcia cerrou os dentes. Temos que sair daqui. Na manhã seguinte, Lúcia procurou Marcelo. Quero interromper o experimento. A menina está se esgotando. Marcelo sorriu friamente. Esqueça. A senhora assinou o contrato. Se desistir agora, não vai conseguir arcar com a multa. Lúcia empalideceu. Você nos enganou. Marcelo ergueu o queixo. Não me calunie.
O projeto está quase no fim. A dor dela é passageira. Seja racional, Lúcia. Lúcia, sufocada. A visão dela está sumindo. Você tem ideia disso? Marcelo deu de ombros. Pode ser reversível. Ou não. Ninguém pode garantir. A senhora tem outra escolha? Lúcia chorava. Eu não imaginava. Marcelo falou com frieza. Se ficar calada, sua filha estará segura. Se me enfrentar, posso prender Amália para sempre. Entendeu? Assustada e sem forças, Lúcia voltou ao quarto, abraçou a filha. Amália, estamos presas aqui. A jovem, chocada. O que ele disse? Lúcia soluçou. Ele ameaçou. Quer obrigar você a continuar. Eu não posso fazer nada. Amália estremeceu, lembrando das portas de ferro, dos seguranças armados. Não temos como voltar. Murmurou. Marcelo encarou Amália e disse com voz dura. Nem pense em fugir. Este lugar é fortemente vigiado. Coopere ou desapareça. Já extraímos sua pele, estamos desenvolvendo a pele invisível. Você é nosso produto mais valioso. Amália, horrorizada. Está me usando? Marcelo sorriu de canto. Sim. Mas, se der certo, você terá sua parte. Amália, devastada, chorou. Eu só queria ter impressões digitais. Não foi isso que você prometeu? Marcelo zombou. Que ingenuidade. Ninguém está interessado em criar digitais. O objetivo é desenvolver pele limpa para uso militar. Mesmo que você não aceite, não precisamos do seu consentimento. Amália segurou a cabeça e gritou. Canalha! Marcelo, de repente, levantou a mão e ordenou. Cale a boca. Suba na mesa agora. Está tudo decidido. Sob a luz fria, Amália se sentia como um rato de laboratório. A visão falhava, as mãos queimavam. Lúcia, desesperada, só conseguia chorar. Sabia que estavam encurraladas, sem saber como sobreviveriam. Uma voz de funcionário soou. Marcelo, temos novos dados. A pele da menina está quase invisível. Amália ficou estarrecida ao perceber que era apenas uma mercadoria nas mãos de um falso benfeitor. Ela caiu, murmurando. Mãe, não vamos conseguir sair. Lúcia soluçou. Me perdoa. Eu que te coloquei nisso. Talvez a gente morra aqui. Amália sentiu o frio do laboratório invadir o coração, a promessa de o ajudar a criar digitais só se tornava um pesadelo sem saída. Amália, abra os olhos. Gritou Marcelo, junto ao barulho ensurdecedor das máquinas. Ela despertou vagamente, a cabeça latejava. Com a visão turva, só conseguia ver luzes fortes apontadas para seu rosto. Assustada, notou que mãos e pés estavam amarrados a uma cadeira de metal. Vai me submeter a mais um teste? Murmurou Amália com voz rouca. Os lábios rachados revelavam que tinha passado por uma sessão química sem recuperação. Marcelo bufou. Cale a boca. Você não tem direito de questionar. Esta fase é crucial. Preciso de uma nova amostra de pele. Atrás, Lúcia chorava desesperada. Minha filha não aguenta mais. Por favor, pare. Um técnico a empurrou para o canto. Cale-se. Quem deixou você entrar aqui? Lúcia soluçou. Amália, a mãe está aqui. Aguenta só mais um pouco. Amália cerrava os dentes, sem coragem de gemer alto para não provocar os algozes. Paula segurava uma seringa reluzente, aproximando-se da mão sem digitais de Amália. Preciso coletar tecido mais profundo. O doutor Marcelo disse que hoje vamos cortar para observar a regeneração. Amália tremia. Não, vai doer muito. Paula franziu a testa. Só estou cumprindo ordens. Apertou o botão. A agulha penetrou a pele.
Amália gritou, suando em bicas. Chega, parem! Gritou Lúcia. Marcelo fez um gesto. Continue coletando. Não temos tempo. O pessoal do exército está exigindo os dados. Paula foi forçada a aprofundar a extração. O sangue escorria, pingando no recipiente. Amália cerrava os dentes com tanta força que parecia que iam quebrar. As lágrimas escorriam incontrolavelmente. Após a coleta, Paula verificou os tubos. Pronto. Vou levar direto ao setor de análise. Marcelo assentiu. Rápido. Traga os resultados. Se estiver tudo certo, vamos aumentar a dose de estímulo. Amália, sem forças, tombou a cabeça para trás, respirando entrecortadamente. Lúcia correu para abraçar a filha, chorando convulsivamente. Amália, por favor, fique consciente. Não desmaie, minha filha. Marcelo assistiu à cena e soltou uma risada baixa. Que engraçado, mãe e filha chorando, mas sem saída. Dona Lúcia, a senhora assinou o contrato, lembra? Lúcia, sufocada. Eu não sabia que o senhor era tão cruel. Marcelo zombou. Obrigado pelo elogio. Sem isso, como eu criaria pele invisível? Amália sussurrou. O senhor prometeu me curar por quê? Marcelo interrompeu. Curar. Ridículo. Ainda acredita nisso? Eu não tenho tempo para criar digitais para ninguém. O que me interessa é esse tecido sem marcas. Você forneceu o suficiente? Depende da sua resistência. Lúcia pensou em fugir. Disse trêmula. Marcelo, se o senhor não cumprir sua palavra, vamos embora. Marcelo ia reagir, mas Paula entrou correndo. Chefe. O pessoal do exército chegou. Marcelo girou o corpo. O quê? Vieram antes do previsto? Paula aflita. Querem ver o andamento do projeto. Tá bom, diga para esperarem. Ordenou Marcelo. Ele lançou um olhar duro para Lúcia e Amália. Vocês duas estão proibidas de sair desta sala. A porta tem código. Não conseguirão abrir. Saiu com pressa atrás de Paula. A porta de aço se fechou com um estrondo. Lúcia correu para soltar as amarras da filha. Amália, tenta se levantar. Precisamos fugir. A garota cambaleava, o corpo dolorido. Mãe, estou sem forças, a visão embaçada. Lúcia a apoiou na parede. Eu sei, mas não podemos deixar que eles te cortem de novo. Tem alguma saída? Amália tentava olhar ao redor. Só via paredes de concreto, canos e equipamentos. Perto da porta havia um leitor de cartão. Lúcia tentou apertar algo, em vão. Porta eletrônica, como vamos sair daqui? Murmurou, desesperada. Amália, trêmula. Precisamos esperar uma brecha. Nesse momento, a porta se abriu. Uma jovem de jaleco branco entrou. Lúcia se assustou. Quem é você? A jovem sussurrou. Me chamo Júlia, sou estagiária. Paula me mandou conferir os equipamentos. Eu achei tudo isso horrível. Amália semicerrava os olhos. Você é cúmplice de Marcelo? Júlia balançou a cabeça, nervosa. Só vim estagiar. Não sabia que Marcelo torturava ninguém. Ouvi o nome da Amália e depois vi ela sendo perfurada. Fiquei apavorada. Lúcia, desconfiada. O que você quer? Júlia, com lágrimas nos olhos. Eu estudei com Amália anos atrás. Vi ela sendo excluída, quis ajudar, mas tive medo. Carrego essa culpa até hoje. Amália se esforçou para lembrar. Você estudou comigo? Naquela época todos me evitavam. Júlia assentiu, chorando. Sim, tive medo de me envolver. Mas agora não posso mais ficar calada. Quero ajudar vocês a fugir.
Lúcia, tremendo, segurou sua mão. Está falando sério? Júlia afirmou o semblante. Sim. Marcelo é perverso. Vou dar um jeito de tirar vocês daqui. Amália, emocionada. Obrigada. Mas a saída está trancada, há funcionários e guardas por toda parte. Júlia refletiu. Tenho um crachá de funcionária, posso circular. Mas os seguranças só liberam com ordem oficial. Precisamos sair à noite ou criar uma distração. Lúcia, preocupada. Marcelo deve ter colocado câmeras. Ele vai saber. Júlia balançou a mão. Sim, há muitas câmeras. Mas o laboratório no subsolo tem uma passagem antiga, pouco usada. Amália se esforçou para ficar de pé, e você já passou por lá? Júlia balançou a cabeça, e não, mas ouvi alguns ex-funcionários dizerem que há um túnel de escoamento de resíduos seco, sem sensores. Se conseguirmos entrar, talvez encontremos uma saída para a superfície. Lúcia olhou para a filha, será que você aguenta? Amália mordeu os lábios, tenho que tentar. Se ficarmos, eles vão me matar. Júlia assentiu, vou me preparar. Mas precisamos de provas dos crimes do Marcelo, para enviar a uma organização de direitos humanos. Se apenas fugirmos, ele continuará torturando outras pessoas. Lúcia ficou atônita, provas. Onde conseguir? Júlia falou mais baixo, o escritório dele tem todos os arquivos do projeto, vídeos dos experimentos. Vou invadir e roubar os dados. Vocês duas, estejam prontas para fugir esta noite. Mas, Amália tremeu, minha visão está turva, mal consigo andar. Júlia se abaixou, eu te ajudo. Dona Lúcia também apoia, vai dar certo. Lúcia apertou a mão da filha, tá bom. Seguiremos você. Júlia respirou fundo, não demonstrem nada. Esperem por mim. Algumas horas depois, Marcelo voltou com o rosto carrancudo. Os militares exigiram os resultados. Sorte que Paulo entregou o relatório preliminar. E você, Lúcia, é melhor não tentar nada. Entendeu? Lúcia fingiu abaixar a cabeça, sim, e só quero que a Amália sofra menos. Marcelo rebateu, amanhã vamos aumentar a intensidade dos feixes. Espero que ela não morra. Seria um desperdício. Amália estremeceu. Ele dizia o desperdício como se ela fosse um objeto descartável. Lúcia, em silêncio, ajudou a filha a voltar ao quarto. Marcelo sinalizou para os seguranças. As duas foram trancadas novamente naquele cômodo cinzento, sem saídas. No meio da noite, um alarme estridente soou de repente. Amália se sobressaltou, o que está acontecendo? Lúcia segurou a mão da filha, e não sei, tomara que não tenha a ver com Júlia. A porta se escancarou, um segurança entrou furioso, venham rápido, alguém invadiu a sala de arquivos. Lúcia se assustou, nós só estávamos aqui. Ele rosnou, cala a boca, andem. No corredor, Amália viu Marcelo de pé, os olhos em chamas. Ele gritou, vocês mandaram alguém invadir meu escritório? Lúcia ficou apavorada, e não. Não conhecemos ninguém. Marcelo rugiu, de mentira. Alguém entrou, copiou os dados do projeto. Os seguranças estão caçando. Sejam espertas e confessem. De repente, o alarme se calou. As luzes do corredor piscaram e se apagaram. O prédio mergulhou na escuridão. A voz de Júlia ecoou, Amália. Lúcia. Desliguei a energia. Corram. Marcelo berrou, peguem elas. Não deixem escapar. Os seguranças sacaram os cacetetes e saíram correndo. Amália sentiu Lúcia puxar sua mão, corre, filha. Ela tentou andar, o coração batendo descontroladamente. Júlia surgiu de um canto, agarrou a mão de Amália, sou eu. Sigam-me. A luz de emergência era fraca. Júlia guiava mãe e filha por um corredor estreito. Atrás, vinham gritos e passos pesados. No fim do corredor tem uma escada auxiliar. Júlia arfava.
Amália estava em dor, mas forçava a cada passo. Lúcia a sustentava, o coração em desespero. A voz de Marcelo ecoava e bloqueia em todas as saídas. Armem-se. Lanternas dançavam no escuro. Júlia orientava, e não deixem que nos vejam. Elas se agacharam contra a parede, escorregaram pela escada velha. O cheiro lá embaixo era de mofo, com canos enferrujados pingando. Júlia tremia, e tem uma escotilha aqui, leva ao túnel de escoamento. Espero que ainda esteja aberta. Lúcia tateou, sentiu o metal corroído, o trinco está travado. Amália, mesmo com dor, juntou forças com as duas e puxaram com tudo. Bang! A porta cedeu, um fedor insuportável escapou. As três entraram sem pensar. Lá de cima, lanternas iluminaram a entrada. Um segurança gritou, acho que estão lá embaixo. Júlia fechou a escotilha, vamos, mais fundo. Não parem. Avançaram pela água suja, entre lixo e um cheiro nauseante. Amália, cega, só sentia o lodo agarrando-se a seus braços e pernas. Lúcia, nauseada, não soltava a filha. Júlia mancando, usava o celular como lanterna. Atrás, sons metálicos. Estavam forçando a escotilha. Júlia gritou, mais rápido. Amália murmurou, estou desmaiando. Lúcia desesperada, aguenta, filha. Já estamos quase lá. Avançaram até ver uma abertura levando ao terreno nos fundos do complexo. Júlia ofegante, ali, a saída. Vamos rastejar. Lúcia empurrou Amália primeiro. Ela passou pelo buraco, caiu no cimento do lado de fora. Júlia e Lúcia vieram logo atrás. A noite estava gelada, silenciosa. Júlia sussurrou, conseguimos. Lúcia chorou, graças a Deus, escapamos. Mas ao tentar se levantar, um farol cegou. A voz de Marcelo soou, cheia de ódio, acharam que seria fácil fugir de mim? Ele e dois seguranças estavam ali, armas em punho. Júlia, assustada, como chegou tão rápido? Marcelo riu, conheço bem este lugar. O túnel é velho. Esperei por vocês aqui. Amália gemeu, não. Lúcia gritou, deixe-nos ir. Marcelo apontou a arma, cale-se. Devolvam o HD. Júlia segurou firme o pequeno pendrive no bolso, voz trêmula. Aqui está a prova dos seus crimes. Vou entregar aos direitos humanos. Marcelo debochou, você acha que vai sair viva daqui? Os seguranças miraram. Lúcia se jogou na frente da filha, e não atirem nela. Marcelo franziu o rosto, só preciso da Amália viva pro projeto. Você, cale a boca. Júlia viu uma sombra se mexer perto da cerca. Ela gritou, alguém, nos ajude. Marcelo irritado, tiro de advertência. O disparo rasgou o silêncio. Amália e Lúcia se jogaram no chão, protegendo a cabeça. Júlia tremia, esgotada. De repente, um grupo surgiu do escuro. Polícia local. Larguem as armas. Luzes fortes acenderam. Marcelo se assustou, o quê? O tiro havia alertado os seguranças externos, que chamaram a patrulha. Os capangas hesitaram, dispararam em pânico. A polícia gritou, estão atirando. Espalhem-se. Júlia aproveitou, puxou Amália para um canto. Lúcia caiu de joelhos, protegendo a filha. Tiros cruzavam o ar. Marcelo tentou fugir, mas um policial o interceptou. Ele esperneava, tenho imunidade. O policial não deu ouvidos e o imobilizou. Os outros seguranças se renderam, largando as armas. Socorro, Lúcia implorava. Um oficial correu, a senhora está ferida? Lúcia chorando, Amália, minha filha. Amália estava inconsciente, rosto pálido. Júlia desesperada, chame a ambulância. O policial se comunicou. Júlia mostrou o USB, aqui, e a prova dos crimes. Mantiveram Amália presa, extraíram tecido, violaram os direitos humanos. O policial ficou em choque, meu Deus.
Eles serão julgados. Minutos depois, a ambulância chegou. Levaram Amália na maca, Lúcia foi junto. Júlia, chorando, se controlou, vá com ela. Eu ficarei para testemunhar. Vamos expor Marcelo. Lúcia assentiu, emocionada, obrigada. Obrigada. Durante o trajeto, Lúcia segurava a mão da filha. Resista, filha, acabou, você não voltará àquele inferno. Amália recobrou a consciência, sussurrou, mãe, conseguimos? Lúcia limpou as lágrimas, e sim, fomos salvas. Amália fechou os olhos, lágrimas escorreram alívio e dor misturados. Depois de tantos dias presa, finalmente a porta se abriu. Mas as memórias do laboratório, das agulhas, das ameaças, permaneciam. Tenho medo, nunca vou me curar. Lúcia apertou sua mão, estou aqui, ninguém vai te machucar mais. Na ambulância, os aparelhos apitavam. A equipe cuidava dos ferimentos, enfaixava as mãos da menina. Ela estremecia com lembranças dos experimentos. Minha visão, não enxergo bem. Lúcia chorou, os médicos vão ajudar. Vamos tentar tratar. Amália soluçou, só quero viver, ser livre. E desmaiou, exausta. Lá fora, as luzes da cidade piscavam. A S. Júlia cortava a noite. Mas no coração de Amália, o terror persistia. Sabia que o corpo podia se curar, mas as marcas da tortura permaneceriam. Se você fugir, vai desaparecer para sempre, ainda ecoava. Será que um dia esqueceria? Lúcia beijou a testa da filha, soluçando. Você passou pelo inferno. Eu falhei, não te protegi. Me perdoe. Amália mal conseguia responder. Ela só queria dormir e apagar o pesadelo. Mas a dor voltava em flashes, fazendo-a se sobressaltar. A ambulância virou uma esquina, rumo ao hospital. Lá, médicos a esperavam para tratar os ferimentos. Mas o futuro era incerto. As sequelas dos testes, fumaças, feixes, podiam destruir sua saúde, visão e mente. Lúcia, ao lado da filha, orava em silêncio. Salve minha menina, Senhor. Lembrou-se das palavras de Marcelo, zombando da ética. Ele via Amália como instrumento, disposto a destruí-la. Lúcia sentia raiva, mas agora só podia segurar a mão sem digitais da filha e esperar um milagre. Amália. Um socorrista verificou os sinais vitais. A garota está em choque, precisa de transfusão. As feridas infeccionaram e houve muita perda de sangue. Os médicos estão prontos lá fora. Amália murmurou, mãe, não me deixe. Lúcia abaixou, não vou sair do seu lado. Lágrimas escorreram no rosto abatido da filha. Ela ainda sussurrava, tenho medo. Lúcia respondeu entre soluços. Não tenha. Nós fomos salvas. Mesmo sem digitais, você tem direito de viver. Na recepção, Júlia chegou, suja e pálida. Dona Lúcia, entreguei o USB à polícia. Disseram que vão processar Marcelo. Lúcia desabou em pranto, obrigada. Amália está na emergência. Júlia segurou sua mão, ela vai resistir. Não deixaremos que ela se vá. Lúcia chorava de gratidão, mas a dor persistia. O tempo passava lentamente. Na sala, Amália recebia medicamentos, curativos, os médicos agiam contra as complicações. Ela abriu os olhos, viu os lençóis brancos, a luz fria. Estou viva ou sonhando? O som do coração ecoava. A mente dela ainda via Marcelo rindo com crueldade. Ela chorou alto, tentando se livrar do medo. Do lado de fora, Lúcia e Júlia esperavam. Queriam boas notícias, mas sabiam que Amália estava devastada. Me arrependo de não ter ajudado ela antes, Júlia murmurou. Lúcia respondeu cansada, e ninguém imaginava que ela sofria tanto. O importante é que ela ainda tem chance. Júlia apertou seu ombro, vamos protegê-la. Ninguém mais vai tocá-la. De repente, a porta do quarto se abriu. Um médico saiu e puxou a máscara.
Quem é o familiar da paciente? Lúcia tremeu, sou eu, e ela é minha filha. Ele suspirou, conseguimos estancar o sangramento por enquanto, mas a visão da paciente está gravemente comprometida, e a pele das mãos está infectada. Precisará de acompanhamento por um longo período. Lúcia caiu no choro, e minha filha vai sobreviver? O médico assentiu, ainda não sabemos as possíveis sequelas. Mas ela saiu da fase crítica. Júlia sorriu entre lágrimas. Lúcia juntou as mãos, graças a Deus. Amália, minha filha, seja forte. Dentro do quarto, Amália estava inconsciente, sem sentir nada, mas sua respiração era estável. Embora o fantasma do laboratório ainda a assombrasse, ela havia escapado das garras do falso benfeitor. Aos poucos ela perdeu as esperanças, acreditando que jamais voltaria ao mundo exterior ou aquela história sombria enfim se encerrava com um resgate espetacular. Mas a dor permanecia, deixando marcas imprevisíveis. Amália, você consegue me ouvir? A voz de Lúcia tremia ao lado da cama. Ela sentou-se bem perto da filha, os olhos com olheiras profundas, os dedos apertando a borda do cobertor. Na cama, Amália se mexeu levemente, os lábios murmurando, mãe, e estou cansada. Uma enfermeira se aproximou com delicadeza. Deixe ela descansar um pouco. O médico acabou de aplicar o antibiótico. Lúcia suspirou, sim, eu entendo. Ela ainda está muito fraca. A porta do quarto se abriu de novo, Júlia entrou com uma pasta volumosa nas mãos. Dona Lúcia, acabei de terminar tudo com a polícia. Disseram que todas as provas estão sólidas. Marcelo e os cúmplices vão ser processados. Lúcia se virou, obrigada, minha querida, e sem você, nós duas teríamos. Júlia colocou a pasta na cadeira. Não precisa me agradecer. Eu devo isso a Amália desde a infância. Naquela época, eu a vi ser maltratada, mas fui covarde. Desta vez, prometi a mim mesma que não fugiria. Lúcia abraçou Júlia, a voz embargada. Você tem um coração tão bom. Amália acabou de sair do inferno, mas ainda está aterrorizada. Os olhos dela ainda estão turvos. Júlia afagou o braço de Lúcia. Tem médicos bons aqui. Vamos torcer pela recuperação. Marcelo com certeza será preso. Segundo os registros, ele vendeu dados biológicos ilegalmente. Amália se remexeu, murmurando, Júlia, e mãe, e estou ouvindo a voz da Júlia. Lúcia rapidamente respondeu, você acordou. A Júlia tem boas notícias. Júlia se aproximou da cama e se curvou, está se sentindo melhor? Amália tentou abrir os olhos, a voz fraca, ainda sinto muita dor. Não enxergo seu rosto direito. Júlia disse com a voz embargada. Não se preocupe. A polícia já apreendeu todos os equipamentos do Marcelo. Ele não vai mais te fazer mal. Amália piscou, lágrimas escorrendo. Obrigada, de verdade. Nunca pensei que alguém arriscaria tanto por mim. Júlia balançou a cabeça. Não quero mérito. No passado, fiquei calada enquanto você era excluída. Sempre me arrependi. Queria uma chance de me redimir. Lúcia completou. Júlia entregou todas as provas à polícia. Veja, esses documentos. Ela puxou uma pilha de papéis e os colocou sobre a mesa. Eles escreveram coisas cruéis, como se você fosse um rato de laboratório. Amália estremeceu, lembrando das máquinas perfurando sua pele. Quem diria? Marcelo só queria criar a pele invisível, e todas as promessas de restaurar minhas digitais eram mentiras. Júlia rangeu os dentes. Ele te usou. Mas pode ficar tranquila. A justiça vai puni-lo. Nesse momento, um médico de cerca de 40 anos entrou. Olá. Eu sou o Dr. Almeida, responsável pelo caso da Amália. Lúcia se levantou rapidamente. Doutor, como ela está? O médico colocou a mão no ombro dela. Acabamos de finalizar uma junta médica. As feridas nas mãos estão bastante infectadas, mas podemos tratar.
A visão está comprometida, mas pode haver recuperação parcial. Será necessário tempo. Amália sussurrou: eu não vou ficar cega, né? O médico respondeu com gentileza. Não posso garantir agora. Mas vamos fazer o possível. Júlia apertou a mão de Amália. Você tem que ser forte. Se conseguiu suportar aqueles dias no laboratório, agora com médicos e com todos nós ao seu lado, com certeza você vai vencer. Amália chorou: vou tentar. Não quero viver com medo no escuro. Lúcia se inclinou. Descanse, filha. Não pense muito agora. Amália respirou fundo com esforço e fez um leve aceno de cabeça. Alguns dias depois, o quarto de Amália recebeu um visitante, o policial Rodrigo. Ele bateu à porta: Dona Lúcia, recebi ordem para verificar o estado de saúde da Amália e coletar mais depoimentos. Lúcia respondeu com cautela. Ela ainda está fraca. Por favor, seja gentil. Rodrigo entrou e se inclinou em direção a Amália. Oi, querida. Sei que está com dor, mas precisamos da sua colaboração. Júlia se aproximou. Posso ajudar. Se Amália quiser dizer algo, eu posso transmitir. Amália respirava com dificuldade. Sobre Marcelo, lembro bastante coisa. Ele me trancou no porão, tirava sangue todo dia, extraía tecido da pele, injetava remédios. No início, dizia que ia curar minhas digitais, mas depois revelou suas intenções. Rodrigo anotava detalhadamente, de vez em quando olhava para Júlia e pedia mais detalhes. Ao final, Amália estava exausta, suando muito. Rodrigo suspirou. Desculpe incomodar. Precisamos concluir o processo com urgência. Marcelo e os cúmplices estão detidos aguardando julgamento. Nosso chefe mencionou a possibilidade de acusação por violação de direitos humanos e tortura. A pena é severa. Júlia sorriu com a cabeça. Ótimo. Ele tem que pagar. Espero que o tribunal seja firme. Lúcia olhou para a filha. Ouviu isso, filha? Ele vai pagar. Você não precisa mais temer. Amália com lágrimas nos olhos. Ainda me sinto assustada, principalmente quando lembro do olhar dele. Júlia disse com suavidade. Vamos acionar uma organização de direitos humanos. Eles têm psicólogos e advogados gratuitos. Já entrei em contato. Amália surpresa: você é tão capaz assim? Júlia sorriu. Faço o que posso para compensar o passado. Depois que Rodrigo saiu, Amália ficou em silêncio. Lúcia perguntou. Em que está pensando? Amália sussurrou. Antes, sofri discriminação por não ter digitais. Depois, fui enganada e usada em experimentos. Agora escapei, mas ainda não tenho digitais. Não sei o que me espera. Júlia balançou a mão. Não pense assim. Você não tem digitais, mas é corajosa e resiliente. O mundo lá fora ainda tem gente que vai te valorizar. Você não é invisível. Amália murmurou com emoção. Mas ainda tenho medo. Lúcia assentiu. Eu entendo. Toda noite você acorda assustada, sonha que Marcelo está cortando sua pele. Júlia pôs a mão na cama. O tempo vai curar. Vamos dar um passo de cada vez. No dia seguinte, uma mulher de meia idade, bem vestida, apareceu e se apresentou. Olá, sou Alexandra, representante da Organização de Direitos Humanos. Júlia entrou em contato conosco. Queremos ajudar a Amália. Lúcia se animou. Obrigada. Esperávamos tanto por isso. Alexandra sorriu. O caso é horrível. Marcelo violou gravemente a dignidade humana. A organização vai processá-lo no Tribunal Internacional e pedir indenização para Amália. Também ofereceremos apoio psicológico. Amália se apoiou e sentou. A senhora vai mesmo me ajudar? Alexandra assentiu. O caminho é longo, mas não se preocupe. Estaremos ao seu lado.
Júlia se aproximou de Alexandra. Também será necessário segurança para o julgamento. Marcelo é influente. Tenho medo que ele tente manipular a justiça. Alexandra respondeu firme. Temos advogados experientes. Ele não escapará. Amália sorriu timidamente. Obrigada. Alexandra segurou sua mão. Você é vítima, merece justiça. Acredite na verdade. Lúcia com lágrimas nos olhos. Durante anos, minha filha foi rejeitada pela sociedade. Agora, alguém enfim se importa. Alexandra balançou a cabeça. Não se menospreze. Nós vemos valor em Amália. A ausência de digitais não apaga seus direitos humanos. Com o passar do tempo, Amália foi se recuperando. A visão ainda era embaçada, mas conseguia distinguir formas. Sempre que Júlia vinha, conversavam sobre o passado. Júlia contou. Lembra quando na escola eu vi os colegas sujando seus cadernos? Quis ajudar, mas tive medo das ameaças deles. Me culpei por anos. Amália sorriu fraco. Já passou. Agora você me salvou, e isso basta. Júlia acariciou seus cabelos. Você tem que viver feliz. Isso compensa tudo o que sofreu. Numa manhã, o policial Rodrigo voltou. O tribunal decidiu antecipar o julgamento do Marcelo. As provas são contundentes. Faltam menos de 2 meses. Lúcia perguntou. Vamos ter que depor? Rodrigo respondeu. Sim. Amália é testemunha-chave. Se estiver em condições, será convocada. Amália preocupada. Ainda estou fraca. Não sei se vou conseguir ficar em pé no tribunal. Júlia interveio. Podem organizar por vídeo ou até da cama do hospital. O importante é ter coragem para contar a verdade. Rodrigo sorriu. Isso mesmo. A vítima tem prioridade. Marcelo não tem como negar mais nada. Amália apertou os lábios. Tenho medo de vê-lo. Júlia encorajou. Mas você não está mais sozinha. Estamos todos com você, advogados, direitos humanos, nós todos. Lúcia completou. Não trema, filha. É hora de expor os crimes dele. Amália baixou a cabeça, voz trêmula. Vou tentar. Não quero que mais ninguém caia na mesma armadilha. Alexandra também a incentivou. Depor significa proteger outros diferentes. Marcelo tratava pacientes como cobaias. Precisamos pôr um fim nisso. Amália começou a se fortalecer. 2 semanas depois, o doutor Almeida anunciou. Amália, seu quadro evoluiu bem. Pode ter alta, mas sua visão ainda está comprometida. Terá que fazer acompanhamento. Lúcia agradeceu. Muito obrigada, doutor. Almeida respondeu. Apenas fiz meu dever. Amália ainda precisa descansar e evitar estresse. Amália deixou o hospital e foi para uma casa provisória arranjada pela Organização de Direitos Humanos. Júlia já tinha arrumado tudo, o quarto era arejado. Você vai ficar aqui, não precisa pagar nada. Alexandra conseguiu patrocínio. Lúcia chorou. Só agora a vida mostra um pouco de luz. Amália hesitou. Mãe, ainda temos dívidas. Lúcia sorriu. Não se preocupe. A organização vai cuidar da parte jurídica e exigir indenização de Marcelo. Fique tranquila. À noite, Amália sentou-se numa cadeira, os olhos ainda turvos. Júlia, quero escrever. Tenho muita coisa presa no peito. Mas minhas mãos ainda doem. Júlia segurou sua mão. Você fala, eu escrevo. Vamos publicar tudo e denunciar o que aconteceu. Vamos dar voz às vítimas. Amália sorriu levemente. Tá bom, então. Você digita. Eu conto. Numa outra noite, Alexandra fez uma visita. Amália, temos uma jornalista interessada em te entrevistar.
O que você acha? Lúcia demonstrou preocupação e minha filha tem medo da pressão. Amália mordeu os lábios, mas se eu ficar em silêncio, o público nunca saberá quão cruel Marcelo foi. Júlia assentiu, e temos que expor, para que pessoas como ele não se atrevam a repetir isso. Amália decidiu. Eu aceito. Só peço que respeitem minha privacidade. Eu não tenho digitais para assinar contrato, mas quero contar minha história. 2 dias depois, a repórter chamada Raquel chegou. Ela bateu a porta, entrou no quarto com delicadeza. Olá, Amália. Sei que está passando por dificuldades, mesmo assim agradeço por me permitir essa entrevista. Amália, encostada em travesseiros, respirou fundo. Quero dizer a verdade. Espero que você ajude a espalhar isso. Raquel ligou o gravador. Amália, conte brevemente desde o início como caiu na armadilha de Marcelo. Amália engasgou. Porque eu acreditei nele. Eu estava desesperada, queria ter digitais para não ser rejeitada. Quem diria, e ele só me usou como modelo de pele invisível. Raquel ficou em choque. Horrível. Quer deixar alguma mensagem? Amália, exausta. Que as pessoas diferentes também têm direito à vida. Ninguém pode tratá-las como ferramentas. Raquel encerrou a entrevista e apertou a mão de Lúcia. Fiquei profundamente comovida. Vou colocar essa matéria na capa, para que todos saibam. Júlia interveio. Esperamos boas notícias. Que a opinião pública se posicione. Raquel assentiu. Depois da publicação, o povo certamente vai se revoltar contra Marcelo. De fato, poucos dias depois, a série de matérias A Menina Sem Digitais que foi torturada o causou comoção. Na televisão, muitas pessoas manifestaram compaixão por Amália e condenaram os atos desumanos de Marcelo. A polícia divulgou imagens do laboratório escuro, provocando calafrios no público. Júlia leu as notícias, com os olhos marejados. Amália, está vendo? Tantas pessoas comentaram em seu apoio, mandando desejos de recuperação. Amália piscou, os cantos dos lábios se ergueram suavemente. Fico um pouco sem jeito, e mais me sinto acolhida. Lúcia abaixou-se. Você já tem lugar no coração de muita gente, mesmo sem ter digitais. Alexandra entrou pela porta, entusiasmada. Chegou uma carta convite. A Universidade de São Paulo quer oferecer um pacote de apoio médico, e consideram uma possível bolsa de estudos em biomedicina no futuro. Júlia sorriu. Eu lembrava que você gostava de biologia. Combina com você. Amália ficou imóvel. E sou digna disso? Nunca pensei tão longe. Alexandra acenou. Aceite. É uma grande oportunidade. Eles se importam com seu caso e querem ajudar. Lúcia abraçou a filha, chorando de alegria. Ouviu, filha? Mesmo sem digitais, eles abriram as portas para você. Amália, emocionada. Depois que eu melhorar, vou considerar. Gosto de pesquisa médica, mas tenho medo dos traumas. Júlia tocou no ombro dela. Não tenha medo. Às vezes é a dor que nos transforma em cientistas humanos. Amália chorou. Você tem razão. Quero contribuir para que ninguém mais sofra como eu sofri. Lúcia assentiu. Eu acredito em você. Só precisa ser persistente. A atmosfera no quarto ficou mais leve. Júlia abriu a cortina, a luz da manhã entrou com calor. Por um momento, Amália sentiu como se o peso sombrio começasse a se dissolver. A luz iluminava, apagando lentamente as cicatrizes profundas. Ela sussurrou. É mesmo uma luz do passado. Você apareceu como a esperança que eu sempre desejei. Júlia sorriu com lágrimas. Demorei para aparecer, mas estou aqui para compensar tudo. Lúcia enxugou as lágrimas. Quem deve agradecer sou eu. Se você não tivesse roubado os dados, Amália não teria conseguido denunciar Marcelo. Alexandra fechou a pasta e concordou.
Tudo está se encaminhando. Agora é só aguardar o julgamento. Marcelo pagará pelo que fez. Estaremos ao lado da Amália o quanto for necessário. Júlia bateu palmas. Isso mesmo. Vamos esperar juntos. Tudo vai ficar bem. Amália encostou a cabeça no travesseiro, os olhos brilhando. Com vocês aqui, eu acredito no amanhã. Amália, você está pronta para ir ao tribunal? A advogada Cláudia perguntou. Amália sentada ao lado de Lúcia, ainda com as mãos enfaixadas. Quero que Marcelo seja punido. Júlia a tranquilizou. Todas as provas são sólidas, fique calma. O julgamento começou. Marcelo foi escoltado, com o rosto abaixado. O promotor declarou. Ele manteve Amália em cativeiro, torturando-a por interesse próprio. O advogado de defesa alegou. Ela assinou voluntariamente. Amália, engasgada. Ele me enganou, ameaçou me matar se eu fugisse. O tribunal assistiu ao vídeo do USB, ouviu o depoimento de Paula, e logo sentenciou Marcelo a 30 anos de prisão, além de indenização para Amália. Lúcia caiu em prantos. Júlia apertou sua mão. Ele pagou. Ao sair do tribunal, a imprensa cercou. Amália, como você se sente? Ela respondeu baixinho. A justiça foi feita. Espero que ninguém mais sofra como eu. Depois disso, Amália continuou o tratamento. A visão ainda era fraca. O doutor Almeida recomendou. Você precisa de repouso. Lúcia disse. Filha, acalme-se e se recupere. Algumas semanas depois, Júlia contou. A USP ofereceu oficialmente a bolsa de biomedicina para você. Amália ficou atônita. Mesmo sem digitais, eles me aceitaram? Júlia assentiu. Eles valorizam sua coragem. Não se preocupe. Lúcia, emocionada. Você tem um futuro pela frente. Amália ingressou na universidade. No início, ficou insegura com os trâmites, mas a instituição foi flexível. Colegas que ouviram sua história começaram a respeitá-la. Amália declarou. Quero me tornar uma cientista humana, para não repetir a maldade de Marcelo. Lúcia concordou. Eu acredito em você. Um dia, Amália foi convidada para falar em uma conferência de direitos humanos. Ela temeu. Estou muito nervosa. Júlia a incentivou. Você vai ajudar outros. Amália subiu ao palco, a voz trêmula. Sou Amália. Nasci sem impressões digitais e fui mantida em cativeiro por um criminoso. Mas sobrevivi. Agora estudo biomedicina e espero salvar vidas. Mesmo sem digitais, toquei muitos corações. A plateia aplaudiu de pé. Lúcia chorou. Júlia estava comovida. Recebendo a indenização, Amália destinou parte para um fundo de apoio a crianças com deficiência. Lúcia perguntou. Você tem certeza? Amália assentiu. Quero que elas não sintam vergonha. Júlia elogiou. Você é generosa. O tempo passou. Amália se destacou nos estudos, formou-se com excelência. Ela disse a Júlia. Meu sonho é pesquisar pele segura. Júlia respondeu. Você será uma cientista íntegra. Depois, Amália foi convidada pelo TED. Ela se espantou. É um palco importante. Lúcia disse. Você deve aceitar. Sua história precisa ser ouvida. No dia da palestra, Amália ficou diante de milhares de pessoas. Já desejei ter digitais para ser aceita. Mas caí na armadilha de Marcelo. Hoje entendo, ser diferente não impede ninguém de contribuir. Não tenho digitais, mas alcancei corações. O auditório se emocionou, aplaudiu como uma tempestade. Amália, com a voz embargada. Peço que ninguém mais explore os vulneráveis. A imprensa divulgou. Amália é a menina sem digitais que inspira o mundo. Ela declarou com humildade.
Quero que os diferentes sejam amados. Lúcia orgulhosa. Você brilha. Às vezes, Amália visitava crianças com deficiência. Elas perguntavam: Tia, já tem digitais? Ela sorria. Ainda não, mas já sou feliz assim. Marcelo seguia preso. Quase ninguém falava mais nele. Amália usou a indenização para fundar o projeto O Passos de Diferença. Júlia administrava, Alexandra prestava suporte jurídico. Amália continuava na pesquisa, afirmando: Quero que a medicina avance sem repetir a crueldade. Um dia, ela recebeu uma carta de um menino com deficiência. Tia Amália, perdi a confiança, mas lendo sua história, senti esperança. Amália chorou. Não imaginei que minha história pudesse ajudar alguém. Lúcia acariciou seu ombro. Você virou um pilar. Amália quase concluía sua tese. Um professor comentou: Você domina tanto o conteúdo quanto a ética. Ela respondeu, inclinando a cabeça: Jamais esqueço o passado terrível. Júlia sorriu. Foi essa dor que te fez mais humana. Amália assentiu. Quero proteger os vulneráveis. Amália se formou, recebeu seu diploma. Um canal de TV a entrevistou. Você gostaria de ter impressões digitais? Ela sorriu. Antes, eu desejava muito. Mas hoje sei que a ausência delas não me impediu de ser útil. À noite, Lúcia olhou para a filha. Você ainda se lembra do passado horrível? Amália respondeu. Às vezes eu sonho com os experimentos, as seringas. Mas, olhando para o presente, eu valorizo a chance de estar viva. Vou transformar a dor em ação. Lúcia, emocionada. Tenho tanto orgulho de você. No dia seguinte, Amália subiu ao púlpito para apresentar o tema Opélia Humanitária. O professor elogiou. Seu esforço é admirável. Ela assentiu. Quero ajudar pacientes com queimaduras, sem ferir ninguém. Todos aplaudiram, chamando-a de cientista compassiva. De vez em quando, Júlia perguntava: Você guarda rancor do Marcelo? Amália respondeu em tom grave: Ele deve pagar pelo que fez. Mas eu perdoei, porque quero seguir em frente, em vez de viver no ódio. Júlia a abraçou. Sim, você é admirável. Lúcia, ao ouvir, deixou escapar lágrimas. Você é tão generosa. Isso me alivia o coração. Amália continuou a levantar sua voz em fóruns de direitos humanos, sendo homenageada como o símbolo da esperança. Ela respondeu: Só quero encorajar os que são diferentes a não desistirem, e os que são comuns a não discriminarem. Dia após dia, Amália foi mais longe. Muitos estudantes internacionais a convidaram para palestras. Ela sorriu. Uma garota sem impressões digitais, e agora sou palestrante. Lúcia a abraçou. Tudo isso graças à sua determinação e à ajuda da sociedade. Numa tarde, Amália levou algumas crianças com deficiência ao parque. As crianças tagarelavam. Tia, você é incrível. Ela acariciou a cabeça delas. Eu já fui fraca, mas nunca desisti. Vocês também devem acreditar em si mesmos. Uma menininha perguntou: Tia, você pode apertar minha mão? Amália sorriu e estendeu sua mão lisa, tocando a mãozinha da menina. Claro. Todos nós somos valiosos. À noite, ela escreveu em seu diário: Obrigada à vida por me dar a chance de me reerguer e ser um exemplo para os diferentes. Ainda não tenho impressões digitais, mas essas mãos já tocaram tantos corações. Lúcia, ao ler escondido, sentiu o coração aquecido. Minha filha encontrou o verdadeiro sentido da existência. Por fim, Marcelo foi esquecido na prisão. Amália tornou-se pesquisadora, professora e palestrante. Sempre que alguém perguntava: Você já tem impressões digitais? Ela respondia com suavidade: Ainda não, mas posso tocar o mundo do meu jeito. Lúcia chorava.
O caminho que você trilhou é brilhante. Amália apertou a mão da mãe. Antes eu nem ousava sonhar. Agora eu sei que, mesmo sem impressões digitais, ainda sou digna de amor. Lúcia abraçou Amália. Você mudou seu destino. Antes, até seu pai te abandonou por vergonha. Agora, você brilha e conquista o respeito de muitos. Amália refletiu. Mãe, eu perdoo meu pai. Todos têm seus medos. Agora, só quero me dedicar aos estudos e às crianças com deficiência. Júlia apareceu, rindo. O que vocês estão escondendo de mim dessa vez? Amália riu. Estamos relembrando o passado. É incrível que agora possamos ser felizes. Júlia assentiu. Você merece, depois de tanto sofrimento. Algumas semanas depois, a professora de genética pediu aos alunos que escrevessem uma redação sobre a ética na ciência. Amália entregou seu trabalho, junto com um breve relato pessoal, que comoveu a professora. Você sintetizou tudo com muita profundidade. É preciso respeitar a dignidade de quem participa de pesquisas. Amália sorriu. Se todos soubessem respeitar, talvez casos como o do Marcelo não existissem. Alguns jovens se aproximaram e perguntaram. Amália, como você superou o sentimento de inferioridade? Ela respondeu suavemente. Procurem alguém que os entenda, não se isolem. Graças à sua presença em vários seminários, Amália conheceu professores de renome internacional. Eles a convidaram para intercâmbios nos Estados Unidos e na França, mas ela ainda hesitava. Preciso cuidar da minha mãe, e ainda tenho muitos projetos inacabados. Lúcia disse. Vá, filha. Eu me viro. Você é jovem, tem que aproveitar as oportunidades. Amália beijou a testa da mãe. Vou pensar melhor. Numa noite, ela sentou-se à janela, contemplando a própria mão lisa. Mãe, quando eu era pequena, orava todas as noites pedindo por impressões digitais. Agora percebo que foi justamente essa ausência que me deu uma jornada especial. Se eu fosse como todo mundo, talvez nunca tivesse compreendido a dor alheia. Lúcia sorriu, acariciando o ombro da filha. Você é um presente da vida. Amália, você nasceu diferente, mas é essa diferença que cria valor. Você usa compaixão para curar feridas. Amália sorriu. Esse é o maior tipo de felicidade. Essa história nos ensina sobre o poder do amor e da perseverança diante das adversidades. Mesmo tendo nascido diferente, Amália perseverou e foi salva por corações bondosos. Ela escapou do sofrimento causado pela crueldade de um homem mau e amadureceu, tornando-se símbolo para aqueles que não se encaixam, mas merecem seu espaço na sociedade. Com empatia, coragem e compaixão, Amália superou todas as trevas ao seu redor. No fim, ela provou que, com um coração cheio de bondade, é possível tocar o coração do mundo inteiro. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.